Seja bem-vindo. Meu nome é Vitor Vasconcelos. Sou mestrando no programa de pós-graduação de Fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e pesquisador da base de audição e linguagem do LAIS, orientado e coordenado pela professora doutora Sheila Ballen, que participou no processo de construção da sua palestra. Hoje, vamos falar sobre zumbido. Afinal, que som é esse? Nosso objetivo nessa web palestra será conhecer o que causa o zumbido e a sua definição, o que é e o que causa o zumbido. Então, para conhecermos mais causas do zumbido, precisamos entender que o zumbido é um sintoma e não uma doença. Por ser sintoma, ele vai estar associado a várias alterações. Podem ser auditivas, metabólicas, até psicológicas. Para saber mais sobre o zumbido, vamos falar um pouco sobre detecção de som, que é uma das habilidades primordiais da audição. Quando alguém liga uma caixa de som lá fora, como o nosso corpo recebe essa informação? Quando alguém fala lá fora, como o nosso corpo recebe essa informação? Ela vai ser captada pela nossa orelha externa e conduzida até a nossa orelha média, onde ficam os ossículos, que vão vibrar, seguindo essa onda mecânica, até a nossa cóclea, que vai pegar essa onda mecânica e transformar em sinais elétricos. Esses sinais elétricos vão ser encaminhados pelo nervo auditivo até o nosso cérebro, onde serão processados. Quando todo esse caminho ocorre de forma íntegra, sabemos que nosso sistema auditivo está funcionando bem. Mas, se por algum acaso meu cérebro me conta que escutou um som, mas esse som de verdade nunca existiu. O zumbido, ele é o terceiro sintoma mais incômodo relatado no mundo. Ele só perde para a dor crônica, que fica com a medalha de ouro, seguido da tontura intensa intratável, na medalha de prata, e então o zumbido. Ele pode acontecer em qualquer faixa etária, principalmente na população idosa, mas existem vários relatos de zumbido em crianças também. Então é preciso estar atento a todas as faixas etárias. E ele pode acontecer por diversos fatores. São muitas coisas envolvidas, muitos fatores para desencadear ou agravar o zumbido. Então vamos conhecer algumas delas. A causa mais comum dessa sensação auditiva é a perda auditiva causada pela idade, também conhecido como presbiacusia. Na nossa cóclea, nós temos uma sequência de células que vão ser responsáveis por diferentes sons. Algumas células que ficam logo na entrada da cóclea vão ser responsáveis pelos sons mais finos, mais agudos, como um sino, por exemplo. Enquanto as células ao final do tubo da cóclea, no ápice da cóclea, vão ser responsáveis pelos sons mais graves, mais grossos, como a buzina de um navio. Com o passar do tempo, essas pequenas células, elas começam a não responder mais. Então, as
primeiras células a não responderem mais são as de sons agudos, logo na entrada. E sugere-se que a falta dessas respostas provoque a sensação de ouvir um estímulo que não teve fonte. Como se o cérebro criasse um som para compensar a falta dele. Para ajudar, vamos pensar no seguinte. Vamos pensar que o nosso cérebro tem vários setores, como uma empresa, onde cada sistema tem um responsável. E no sistema da audição, nós teremos um funcionário chamado Tom. Tom recebe e-mails e já os encaminha. Ele tem uma agilidade em seu processo para todo sinal sonoro que ele capta. Mas um dia Tom percebeu que não recebia mais e-mails, não recebia mais informações. Ele estava sem sinal. E, como toda empresa, quando o funcionário não tem mais função, o cérebro deu duas opções para Tom. Ou ele mudaria de função para ajudar a empresa cérebro na área de visão, na área motora, ou ele seria descartado, desligado. Tom não queria nenhuma das duas. Então o que ele faz? Ele tem uma ideia mirabolante. Ele começa a mostrar proatividade e responder e-mails que não eram para ele. Ele começa a responder a estímulos que não eram necessariamente auditivos, que não eram voluntários para a audição. E assim, ele se mantém em atividade. Outra causa comum, também relacionada à perda auditiva, é a de pacientes com perda auditiva induzida por ruído, o PAIR, onde a exposição constante aos sons em volumes elevados faz com que as células da cóclea não respondam mais em uma região específica. Diferente da presbiacusia, que começa nas frequências mais agudas e vai progredindo até as graves, a perda auditiva induzida por ruído tem uma configuração que chamamos de entalhe, onde apenas uma região muito focada foi lesionada, contudo, deixando também aquele espaço em branco de informação que o cérebro tende a responder com a sensação de zumbido, como o Tom. Então, hoje em dia a gente pode encontrar não só em trabalhadores com o PAI, com a perda auditiva induzida por ruído, mas em jovens e adultos expostos frequentemente a sons intensos e constantes com o uso de fones de ouvido. Então a gente já tem estudos comprovando que esses usos indicam o início de uma perda auditiva mais nas frequências agudas e que vem associado ao zumbido. Mas a gente pode encontrar pacientes que apresentam outras doenças não diretamente relacionadas ao zumbido, como câncer, por exemplo, mas devido ao seu tratamento com vários medicamentos, incluindo medicamentos ototóxicos. O que são medicamentos ototóxicos? São remédios, são fármacos que prejudicam o sistema auditivo. E esse prejuízo pode ser a apresentação de zumbido.
Na maior parte dos casos do zumbido e da perda auditiva causada pelos remédios ototóxicos, vai começar também nos sons agudos com uma progressão para os graves. Muitas vezes ela passa até despercebida, a perda auditiva passa despercebida até que comece a atingir os sons de fala, dificultando a nossa compreensão. Então, é preciso estar atento e fazer exames regularmente para evitar que o problema se agrave até um momento mais tardio, onde o tratamento será mais difícil, mais demorado. Uma outra doença que atinge com frequência adultos e idosos é a autoesclerose. Nela, há uma maior rigidez do movimento dos ossículos que ficam na orelha média, dificultando a passagem sonora e, em alguns casos mais graves, afetando também a cóclea. Então, esse também é um caso onde os sons agudos são afetados primeiro e ele vai ter uma alta associação com o sintoma de zumbido. Então, nós temos aqui os ossículos funcionando bem, fluidos, e quando eles já estão rígidos, o movimento deles não consegue passar tanto som. E aí pode gerar perda, que pode gerar aquele espaço em branco, que pode gerar o zumbido. Mas quando essa perda vem associada à tontura e ao zumbido, é preciso estar muito atento sobre a possibilidade de uma síndrome de Meniere, que, diferente das demais citadas até agora, tem o início da perda mais comum em regiões graves e tem uma característica peculiar que é a audição flutuante, ou seja, eu tenho uma perda que, ao passar do tempo, pode regredir e, ao passar do tempo novamente, pode apresentar-se ainda mais grave. Então, ela é progressiva e flutuante, associada ao zumbido e à tontura. Outra alteração que a gente pode encontrar alguns pacientes com zumbido são alterações vasculares. Nela, quando o paciente tem alguma obstrução, tem um vaso com abertura maior, tem um sopro vascular, você pode perceber uma sensação pulsátil pela circulação do sangue no sistema, no corpo todo, passando perto da região da orelha, causando essa sensação. E em outros casos, onde o paciente tem uma tuba auditiva com uma disfunção na qual ela não se fecha, a tuba auditiva causa a ligação entre a orelha e o nariz, entre a cavidade nasal. Então, quando ela está o tempo todo aberta, a própria respiração, que vai fazer o ar passar pela região de nasofaringe, pode ocasionar essa sensação auditiva inesperada do zumbido. E às vezes a própria postura do indivíduo pode estar movendo vasos de lugar, pode estar
fazendo uma modificação muscular de tensão. Então, casos posturais podem ser vistos como causadores do zumbido. A hiperacusia é um sintoma, dos sintomas também muito relatados associados ao zumbido. A hiperacusia é um aumento da sensação auditiva em intensidades não tão altas. Então, o paciente vai escutar sons de intensidade moderada para os demais, mas ele escuta numa intensidade superior, numa intensidade desagradável para ele. E isso está altamente relacionado com o zumbido. Já nos pacientes com diabetes, é preciso estar sempre atento às curvas glicêmicas, pois um aumento dessa curva vai estar diretamente associado ao aumento da sensação auditiva desse zumbido. Algumas alterações metabólicas podem ser vistas não só por excesso do açúcar, como também por faltas ou outros excessos. Outros exemplos são os pacientes com hipertensão, que tendem a apresentar uma perda auditiva em diferentes graus, desde um grau mais leve, no qual o paciente não tem acesso aos sons fracos, como um pássaro, podendo chegar até mesmo uma surdez profunda, no qual o paciente não consegue ouvir a turbina de um avião, por exemplo. Tudo isso devido ao desequilíbrio químico dentro do organismo do indivíduo. Então a gente pode ver aqui essa perda, esse espaço em branco que vai crescendo conforme a intensidade, o volume dos sons que ele deixa de escutar. É importante lembrar que a hipertensão pode surgir por fatores alimentares ou não, mas existem sim fatores alimentares que vão causar desequilíbrio e dois deles são a falta de nutrientes como o ferro e o zinco. O zinco, ele é um nutriente fundamental para a manutenção da nossa cóclea. Ele pode ser encontrado em alguns alimentos como cenouras, feijões, nozes, e a falta deles podem ocasionar uma resposta involuntária nos processos químicos que, desequilibrados, vão resultar na presença do zumbido. A gente também pode encontrar pacientes com traumatismo crânioencefálico e que apresentam o zumbido, tanto pré como pós-cirúrgico. A causa mais comum nesses casos é uma lesão em região temporal, porque na região temporal vai estar presente o nervo auditivo. Então, quando eu tenho uma lesão no nervo ou próximo ao nervo, eu posso estar facilitando esse sintoma do zumbido. Eu posso estar tendo uma maior probabilidade de apresentar esse zumbido. Mas a gente tem outras doenças que afetam essa transmissão da informação neural, como a esclerose múltipla, por exemplo. Ela pode afetar, consequentemente, a nossa percepção auditiva, porque nesse caso, os neurônios vão perder a mielina, que é capaz de acelerar a transmissão de informação, e podem gerar respostas mais confusas ao nosso cérebro, por receber várias informações que deveriam ocorrer de forma simultânea em tempos diferentes, porque alguns neurônios ainda vão ter mielina, outros não. Então, enquanto algumas informações chegam rápido, outras chegam mais devagar. Isso gera essa confusão
que pode gerar a sensação do zumbido. Falando nesse atraso de informação e parafraseando o poeta, e se existe uma pedra no meio do caminho? O neurinoma ou schwannoma vestibular é um tumor que está presente em 9 de cada 100 pacientes com tumores intracranianos. Por mais que seja um tumor benigno, ele vai aparecer após a cóclea, na divisão superior do nervo vestibular, e a sua compressão do nervo vestibular nem sempre vai provocar uma perda auditiva. Contudo, é uma das maiores causas de zumbido unilateral. Enquanto uma orelha escuta o zumbido, a outra não apresenta queixa nenhuma. Então, é preciso estar bem atento a esse diferencial para que se intervenha rápido também nesses casos. Como já dito anteriormente, algumas alterações psicológicas podem estar afetando o zumbido. Por exemplo, pacientes com ansiedade ou com depressão tendem a desencadear esse zumbido. Porém, é aí que o perigo mora, porque esse zumbido pode desencadear também ansiedade e depressão. Nesse caso, vira um ciclo de desgaste. Então, é um processo que precisa ser bem cuidado para não entrar em um constante desgaste. A gente também pode encontrar pacientes com zumbido em casos de mioclonia, que é quando o nosso corpo ele faz contrações musculares involuntárias. E essas contrações podem ocorrer em músculos de regiões próximas da orelha também, como próprios músculos da membrana timpânica. E isso pode desencadear a presença do zumbido. A gente também pode ver uma associação muito frequente com a disfunção temporomandibular, a DTM, quando a nossa articulação, que está envolvida nos movimentos de fala, mastigação, deglutição, ela se desloca ou se desgasta por algum motivo, a gente pode sentir dores ao mover a boca, ao ponto de alguns pacientes nem conseguirem abrir. Então, muitas vezes você pede para o paciente falar, para o paciente abrir, ele está travado por conta das dores, da tensão gerada. Essa tensão pode estar gerando essa sensação auditiva do zumbido. E claro, nós temos também causas idiopáticas, ou seja, várias causas que a gente ainda não descobriu e que não se aplicam a esses fatores mencionados anteriormente. Lembrando que o zumbido é um sintoma e merece atenção por indicar muitas vezes um problema maior associado, como a gente estava falando, do caso do schwannoma, do caso de um TCE, que vai estar associado ali com sequelas, no caso de um tratamento que pode ser alterado com os remédios ototóxicos, é preciso intervir. Então, qualquer caso, qualquer aparição desses sintomas, seja do zumbido, seja de um sintoma associado, procure avaliação. Você, seu paciente, o mais indicado é que procure avaliação o mais rápido possível para
fazermos a investigação do que pode estar acontecendo. E a gente vai pesquisar para achar a melhor intervenção para o tratamento e cura desse zumbido. Essas foram as referências utilizadas. Eu espero que vocês tenham conhecido um pouco mais sobre zumbido. E no mês que vem traremos mais informação sobre classificação e avaliação do zumbido. Muito obrigado por acompanharem até aqui e até a próxima.